Aqui damos início a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães, como sempre através das opiniões avalizadas da Mariana Silva, do Vítor Oliveira e do Manuel Ribeiro, que nos próximos minutos vão eleger temas e assuntos que merecem a atenção de todos os que seguem de perto a atividade do Conselho de Guimarães, seja nas suas vertentes políticas, económicas ou sociais. Ora, para esta semana, o painel do Guimarães em Debate acha que devemos voltar à Assembleia Municipal da última segunda e terça-feira, uma Assembleia que teve uma sessão que teve duas reuniões, mas antes disso, antes de olharmos para essa reunião magna do Parlamento vimaranense, vamos já olhar para debate. Estamos em tempo de preparação das eleições autárquicas no próximo mês de setembro e começam a haver as primeiras ações no que toca a debates. Ora, na semana passada houve um debate promovido por uma turma da Escola Secundária Francisco Holanda que juntou dois candidatos à Câmara de Guimarães, aqueles que, à partida, poder-se-á dizer que têm mais hipóteses de se sentarem na cadeira mor de Santa Clara. Ricardo Costa, Partido Socialista, Ricardo Araújo, do PSD. Ora, gostava de ouvir o painel sobre o que isso disse, mas antes disso, Mariana, Vítor e Manuel Ribeiro, gostava de lhes perguntar se lhes parece bem um estabelecimento de ensino, onde se faz a educação cívica também dos nossos jovens, restringir um debate que se deveria ser amplo apenas aos dois principais candidatos. Gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Vítor Oliveira, comece por si. É por essa razão e que esse é um dos assuntos que vamos abordar aqui hoje. Cumprimento os colegas do painel, o António Magalhães, também o nosso moderador. A Escola Secundária Francisco de Holanda promoveu um debate eleitoral no âmbito das eleições autárquicas que se realizam não daqui a um ano, mas daqui 3, 4 meses. Também não estão marcadas, também é verdade. A escola e a turma promotora do 10º ano têm todo o direito de organizar debates, mas a escola também tem uma função didática, pedagógica, construtora de seres humanos informados, ativos civicamente, de preferência, instruídos e, como disse o António há pouco, e deixou essa dica, essa pista, e vou ancorar-me a ela, existe uma disciplina de cidadania nas escolas e, neste caso aqui, o estabelecimento de ensino acaba por não cumprir esse papel cívico que, por norma, dentro de portas e dentro de salas de aula, tem essa missão de o fazer. Há mais do que 2 candidatos à Câmara que são publicamente conhecidos. Um deles está aqui connosco, a Mariana Silva. Eu sei que a Mariana não precisa de defesa, este também não é o programa da Mariana, não é o programa do Vítor, do Manuel Ribeiro, do António, portanto, mas procuro, acima de tudo, que as coisas que são aqui ditas, pelo menos da minha parte, sejam ditas e feitas com correção. E, portanto, não podia de realçar este pormenor antes de falar do que se falou no Guimarães em Debate, título que deram a esta iniciativa. Lá não se falou nada que não tivéssemos falado já aqui. Vamos já daqui a bocado, deixa eu ouvir só a opinião do Manuel Ribeiro e da Mariana relativamente a esta questão de se de facto se deveria restringir só 2 candidatos. Manuel Ribeiro, o que é que lhe pareceu? Ora, muito boa tarde aos meus compinchas de debate, ao António Magalhães, e relativamente a este assunto, eu defendo um maior pluralismo e pluralidade possível. E, portanto, restringir este debate aos 2 candidatos não me parece bem. E não me parece bem porque estamos a restringir os fundamentos das soluções que temos para o Conselho. E as questões são complexas, são questões delicadas que merecem o contributo de todas as forças políticas que se aprestam a concorrer ao município de Guimarães. E, portanto, como eu não quero fazer a defesa da Mariana, porque ela não o permite, e, portanto, só há advogados por iniciativa livre e independente dos clientes, eu não queria defendê-la, mas eu vou avançar que realmente ela deveria e merecia estar neste debate porque poderia apresentar uma visão completamente das soluções que os outros 2 candidatos apresentaram para o Conselho. A comentadora Mariana Silva está aqui enquanto cidadã, mas obviamente que ela não pode despedir o casaco de candidata. Mariana, como é que olhaste para este debate?
Boa tarde a todos. Como é óbvio, quando eu vi o cartaz nas redes sociais, foi onde eu tive conhecimento de que este debate se ia concretizar, aquilo que fiz foi chegar à palavra com o professor responsável por esta iniciativa e perceber o porquê de não ter convidado os candidatos já apresentados. Se bem que o outro candidato que foi apresentado ainda nem sequer deu a entrevista normal que os outros já deram, para dita normal, porque o outro órgão de comunicação social também tem feito logo após a apresentação dos candidatos. Mas está apresentado, até ordens em contrário, ele está apresentado. Mas questionado sobre isso, a explicação que me foi dada, ou que nos foi dada, foi a de que isto é um projeto, ou é uma iniciativa daquela turma ao longo do ano, que teve lugar ao longo do ano letivo, e que teria como tema central da sala de aula à política, uma coisa assim parecida, que agora não me recordo, porque na altura também não escrevi, por isso não, mas seria uma coisa deste género, porque estes dois candidatos andaram na Francisco de Holanda, eu não andei, não é? Pronto, eu andei no liceu, no Martins Sarmento, e que teriam feito ambos parte da Associação de Estudantes, e por isso seria um debate mais sobre o percurso político e não tanto debruçado sobre as questões da campanha eleitoral. Por isso, eu mereço uma explicação, penso eu, e o meu coletivo, mas a partir daí não posso fazer mais nada, não é? Eu não pude ir no dia assistir, mas também, se fosse, era também por curiosidade, para perceber, como ouvi as entrevistas dos outros dois candidatos, também iria ouvir o debate, mas não pude ir, mas pelo que depois surgiu na comunicação social, foi um debate sobre medidas para a cidade, e aí sim a coisa já fica desequilibrada e já há aqui uma injustiça para com os outros candidatos, e a democracia não se trabalha assim, e espero que aquele professor também diga isso aos seus alunos. É curioso, António, Sim. Porque esse secretário desconhecia essa explicação, mas o estabelecimento prisional de Guimarães promoveu um debate a três, como tinha que ser, porque até agora são 3 candidatos conhecidos, e que eu saiba, nenhum passou por lá, pelo estabelecimento prisional. Já agora, para complementar, um debate a 3, mas foram convidados os 5 representantes dos partidos de quem se anuncia. Mas só 3 é que responderam. Só 3 é que responderam. Já agora, diga-se que foram os 3 que responderam. Respondeu o Ricardo Costa, Ricardo Araújo e a Mariana Silva. Ricardo Costa depois, já praticamente sobre a hora do debate, alegou a indisponibilidade forçosa foi um debate a 2 também. E o debate foi só entre Mariana. Mas o Vítor Oliveira lembrou muito bem que, de facto, por contraponto, houve uma outra entidade que prometeu um debate e, de facto, com todos os candidatos, e estiveram os que quiseram estar. Livremente. Sim. Bom, vamos então agora ao debate. Vítor Oliveira, notas principais que tem desse debate? Sim, por aquilo que ouvimos em reportagens que foram efetuadas pela imprensa, lá na Escola Francisco de Holanda não se falou nada que nós aqui no Guimarães em Debate não tivéssemos já falado. Com uma diferença, é que o candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal de Guimarães, Ricardo Costa, deu uma novidade que nos leva a abordar aqui hoje o tema. E o que disse Ricardo Costa sugeriu que provavelmente seria ideal que a aprovação da revisão do PDM acontecesse somente depois da entrada em funções do novo Executivo, depois das eleições autárquicas. Digo desde já que eu compreendo, e já vou explicar porquê, a declaração de Ricardo Costa. Se nesta mesa estivessem 4 candidatos à Câmara, cada um de nós teria certamente uma visão, uma perspectiva diferente daquilo que poderia ser o novo ciclo autárquico, no que diz respeito à gestão do instrumento legal que gera o território e que fosse também o reflexo dessas políticas que cada um de nós defende. A verdade é que o prazo de discussão pública do PDM termina a 3 de julho. Depois de terminar, é bom que se diga que não entra logo em vigor, ao contrário do que já foi dito. Terminado este período, tem de ser
feito um relatório de ponderação das participações. Se houver alterações que incidam em terrenos das tutelas, tem de ir colher o respectivo parecer às tutelas. Em bom rigor, vai depender do número de participações submetidas para se fazer um bom trabalho e analisar com cuidado, e para se fazer esse bom trabalho são necessárias naturalmente algumas semanas. Eu recordo que o prazo termina a 3 de julho, daqui a 15 dias. Depois, então sim, é que fecha o relatório de ponderação da discussão pública, e este é, assim, grosso modo, o que se trata do procedimento normal no que diz respeito à conclusão da revisão do PDM. Temos de contar com os prazos de pronúncia por parte das entidades. E a seguir, eu recordo que a 3 de julho, muitas dessas entidades, sobretudo os seus serviços administrativos, entram em férias, e o período de expedição de respostas não é naturalmente tão ágil quanto se assim fosse fora deste período de férias. Ora, recolhidos os pareceres externos das entidades, vai então a reunião de Câmara para aprovar, e depois é submetido a uma Assembleia Municipal que deverá ser extraordinária, porque esta última Assembleia Municipal foi a última, a priori, ordinária, antes de terminar este mandato. Após a aprovação na Assembleia Municipal, o novo PDM é submetido numa plataforma da Direção-Geral do Território e só entra em vigor quando o aviso for publicado em Diário da República. E neste particular, já termino, António, na Assembleia Municipal vai ser curioso verificar qual será o sentido de voto de alguns presidentes de junta, isto porque alguns deles não concordam com a classificação que foi dada a alguns terrenos das suas freguesias. O Vítor está a levantar, disse logo no início que de alguma forma era favorável a que não entrasse já imediatamente em vigor o PDM, mas está a levantar aqui questões de ordem formal. Ora, se bem me recordo, Ricardo Costa não era isso que colocava em causa, é que não, entendia que um próximo executivo não deve estar vinculado às decisões de que este tomou. Mas é isso que vai acontecer, é isso que eu acabei por dizer de uma forma indireta. Não alcancei, Vítor, ajuda-nos então. Não, porque de julho até setembro, outubro, do ponto de vista de cumprimento de prazos, e isto vai depender, como disse, da resposta que for dada por parte das entidades externas, vai depender a aprovação e a entrada em vigor do novo PDM dos pareceres que são dados. Só para ter uma ideia, António, desde que iniciou a abertura da revisão do PDM até hoje, à altura que estamos a gravar o programa, já foram recebidas 2.000 participações por parte de cidadãos de Guimarães. Eu pergunto se neste período que falta vão ser todas atendidas até a entrada em vigor. Portanto, era neste sentido. Estamos de acordo, Vítor Oliveira, só que não era esse o argumento, pelo menos pelo que pude ler na comunicação social vimardense, do candidato Ricardo Costa. Eu percebo, mas não era escusado o Ricardo ter dito isso, porque não vai entrar, quase certeza que vai ser difícil de entrar em vigor neste mandato. É isto que quer dizer. Muito bem. Mariana Silva, e então como é que olhas, já agora, se quiseres pronunciar sobre esta questão da eventual entrada do PDM? Vamos por partes. Ele, para entrar em vigor, tem que ser aprovado. Ou eu estou errada? Por isso, há aqui qualquer coisa que me está a escapar, há aqui um processo que me está a escapar, que ele está em consulta pública até ao dia 3 de julho, as participações, as 2.000 participações foram durante o processo de alteração e de trabalho dos técnicos que fizeram, com certeza com muito brio e com muito empenho, e agora está em consulta pública e nós precisamos de saber quantas propostas de alteração vão ser feitas neste mês de consulta pública. A partir destas propostas de alteração, estas vão ter que ser avaliadas e vão ter que passar por todo o processo que o Vítor já aqui disse, não vou repetir. Mas aquilo que eu percebi do que li na imprensa, o candidato Ricardo Costa do PS diz que não quer chegar a este processo de aprovação, que este PDM não deve ser aprovado ainda nesta legislatura. E esta é a questão central, é porque é que o Ricardo Costa, candidato do PS, da mesma cor que o executivo PS, não é, que quem lá está, não concorda ou poderá não vir a concordar com o que está no PDM atual, que está a consulta pública.
Esta é a primeira questão. A segunda questão que me preocupa é, apesar de todos estes passos que o Vítor aqui enumerou, e disse bem, tem que haver uma Assembleia Extraordinária para se votar a seguir, no processo a seguir, mas o Sr. Presidente da Câmara, na última Assembleia Municipal, já disse que vai haver uma Assembleia Extraordinária em julho. Por isso... Mas não disse para quê? Pois, não disse para quê, exatamente, mas estamos aqui todos com o PDM à porta. A polémica é o PDM. Se há uma... E lembro que nestes 3 mandatos, se houve 2 ou 3 Assembleias Extraordinárias, foi muito, porque com agendas de 80 pontos e de 90 pontos e com os grupos municipais a apontarem esse erro e a pedir para que se fizessem mais Assembleias Extraordinárias para que o trabalho até fosse mais eficiente da parte dos grupos municipais, nunca foi aceito, não é? E assim, de repente, o Sr. Presidente da Câmara anuncia uma Assembleia Extraordinária, deixa-nos aqui preocupados. E há outra coisa que ele também refere na Assembleia Municipal, que a mim me chamou a atenção, que é de que, vejam lá, porque enquanto isto está neste processo de consulta pública, o PDM atual está parado, está congelado e nada se pode fazer. E por isso, cheira-me aqui até um bocadinho a ameaça, não é? De, temos que rapidamente acelerar aqui o processo. Nós precisamos é de ter ponderação num processo que já vem desde 2018, 2019. Nós não podemos atropelar todos os passos deste processo porque estamos à porta de umas eleições, porque as eleições já estavam marcadas, não o mês, não é? Mas o ano, não é? E por isso nós não podemos atropelar o processo, nós temos que olhar, porque o PDM é um plano de desenvolvimento para o futuro. Não é para daqui a 2 ou 3 anos, é para o futuro de Guimarães, e por isso precisamos realmente olhar para ele com ponderação e perceber, a partir também daquilo que vão ser os contributos dos guimaranenses e dos interessados nesta consulta pública, e não sei o que é que leva o candidato Ricardo Costa a dizer que acha que não deve ser, que deve ter o cunho do próximo presidente ou do próximo executivo, porque vai começar tudo de novo? Essa é que é a questão. Será que vai começar tudo de novo para ter o cunho dele? Não sei, isso também me parece um bocadinho assustador, mas que... Mas já estás a admitir que conheces o futuro Presidente da Câmara. Não, se for ele, não é? Porque o Ricardo Araújo não diz o mesmo, não é? Por isso, sim, não, eu por mim, a única verdade que se disse sobre este debate aqui nesta mesa, a única não, mas a maior, foi que aqueles 2 candidatos estão a concorrer à presidência da Câmara. Eu nunca disse que estou a concorrer à presidência da Câmara, eu estou a concorrer à variação. Por isso, aqui a questão é esta, é porque é que se impede que um processo seja devidamente finalizado, por um lado, e porque é que, por outro lado, da mesma cor, do mesmo partido, se diz que precisa de um cunho pessoal ou de um cunho mais de uma equipa que poderá ou não entrar. Eu ia passar ao Manuel Ribeiro, mas tenho aqui uma pergunta que gostava de fazer ao Vítor Ribeiro. Talvez façamos assim, Manuel Ribeiro, e comentar é que lhe faz este debate. Eu lembro que nós estamos a partir do debate que houve na Escola Secundária Francisco Holanda. Mas já estamos a olhar para aspectos concretos desse debate. Manuel Ribeiro, não sei se quer comentar algum em particular. Queria a pretexto do debate e daquilo que li na imprensa, atribuir alguma nota aos dois pelejantes desse debate. Pelejantes? Pelejante. Exatamente. Uma designação interessante. Pelejante. Exatamente. Uma expressão da Idade Média que se ajusta aos tempos que passam. E então eu acho que relativamente àquilo que foi transcrito na imprensa, o Ricardo Araújo foi muito mais clarividente naquilo que exatamente quer para o Conselho. E o Ricardo Costa anda a deambular. Parece que o Ricardo Costa, nas intervenções que faz, porque diz que está tudo mal, ele não reitera nada do que o Executivo Municipal atual faz, parece que não passou lá 8 anos e que não é responsável por nada. E por isso é que o Ricardo Araújo, tanto na mobilidade, como no PDM,
como no desenvolvimento económico, é muito mais assertivo, muito mais claro e muito mais justificador das opções que adota. E, portanto, relativamente a isso, eu acho que o Ricardo Araújo, por aquilo que eu disse, ganhou o debate, já que às vezes estamos em clima de torneio ou de campeonato. De peleja. Seria a minha primeira nota. Depois, relativamente, e para evidenciar esta minha nota, é realmente a posição do Ricardo Costa relativamente ao PDM, à revisão do PDM. Se estamos em discussão pública, pretende-se que a intervenção do público em geral, dos proprietários das terras, depois de serem confrontados com o projeto do PDM, façam sugestões de alteração. Ou entendemos que isto é uma formalidade para cumprir, e só para cumprir, para não levar a sério, e então, o que é grave. O que é muito grave, o que é defraudar a lei, isto é ultrapassar a lei de forma enviesada, ou realmente entendemos que esta formalidade é essencial e importantíssima para se construir um bom PDM que vigore de forma justa nos próximos 10 anos no município de Guimarães. E o que me parece é que o Dr. Domingos Bragança quer que esta fase não seja importante. Porque ele já o disse, fim desta fase, se vamos passar... Até disse que esperava que houvesse poucos contributos. Se vamos passar para a audição de entidades externas, que são mais de 30, não saímos daqui. Exato. E aí o Vítor começa a ter razão. Isto é, o PDM feito por um executivo não vai ser aprovado pelo mesmo executivo e pela mesma composição da Assembleia Municipal. Exato. Isto é um perigo real. É um perigo real. E eu não sei como é que o Ricardo Costa e mesmo o Ricardo Araújo vão lidar com isto. Imaginemos que o novo PDM, que se atrasa naturalmente por via das imposições legais, vai à aprovação da nova Câmara em dezembro. Eu não sei qual vai ser a composição. Vai ser aprovado ou rejeitado? Ou começa de novo. Se vai ser aprovado, diz o Ricardo Costa, ao contrário do Ricardo Araújo, que não tem nada que levar com um documento, que não foi ele que contribuiu para a sua feitura e, portanto, ele quer dizer nas entrelinhas que não concorda com ele. É de uma forma aberta, não é preciso dizê-lo. Ele não concorda com o atual PDM em curso, em revisão. E, portanto, se não concorda, não vai, se ele for eleito Presidente da Câmara e os seus vereadores, não vão aprovar o PDM que agora está em elaboração. E, portanto, voltamos a estaca zero. Se for o Ricardo Araújo, porque disse que o Conselho não pode viver com o atual PDM, que é fraco, é mau para o Conselho, vai adotar este novo revisão Plano Diretor Municipal. E então fica à disposição dos cidadãos do Conselho de Guimarães decidir em quem querem votar. Isto é, em quem querem permanecer com o PDM mau, porque eu não duvido que se voltarmos a estaca zero, vamos andar mais 3, 4, 5 anos em revisão, e isto é tempo perdido, e o Conselho não pode perder tempo, como já todos concordamos neste debate, ou melhor ou pior, vamos com o novo PDM, que pelo menos, garantidamente, ninguém duvida, desbloqueou terrenos para a construção de habitação e construção industrial. Vítor Oliveira, não sei se quer ajudar às dúvidas que quer o Manuel Ribeiro, quer a Maria tem sobre a posição do candidato Ricardo Costa. Quem me conhece, António, sabe que eu sou muito pragmático e eu faço a síntese. Isto não se colocava se os prazos tivessem sido cumpridos para a entrada em vigor do PDM. Era para entrar há 1 ano, era para entrar há 2 anos, sucessivamente foram adiados e a verdade é que arrastou-se o processo e agora estamos nesta contingência. Eu estou a tentar compreender, Vítor, enfim, qual digamos, é que preside esta ideia do candidato Ricardo Costa, sabendo que o Vítor é uma pessoa próxima de Ricardo Costa, dentro do PS, estou
franzir. Não. Estou enganado. Não, a questão é esta. Eu acho que, na verdade, é aquilo que eu acabei de dizer. Se este documento tivesse sido trabalhado a tempo e horas, se não houvesse permanentemente sucessivas alterações, adiamentos, peço desculpa, da análise que está a ser feita a esta revisão que já vem há alguns anos, já vem do tempo do vereador Fernando Seara de Sá. E se bem me recordo, se bem me lembro, portanto, saiu em 2021, na altura em que eu também saí, o processo já estava muito, muito adiantado. Portanto, foram 4 anos que às vezes nos levam a interrogar o que é que andamos a fazer para que o PDM fosse aprovado e entrasse em vigor. Mariana, penso que ias dizer alguma coisa. Não é só porque nesta questão do adiamento, é só para reforçar aqui esta ideia, nesta questão do adiamento, o Sr. Presidente da Câmara também disse que há poucos municípios, mas já há municípios que aprovaram os seus PDMs, não é? Não é que estejamos todos atrasados. Setúbal aprovou agora em março, penso eu, e por isso há aqui um caminho que foi feito. Mas só mesmo por causa do debate, eu queria só reforçar a ideia de que o debate, daquilo que eu vi na imprensa, teve estes 2 pontos essenciais, não é? Que é o PDM, que é importantíssimo para o Conselho, e a mobilidade, e novamente a questão de Metrobus ou de metro ligeiro, mas ao fim do dia a questão é que os vimaranenses continuam a viver num caos de trânsito e por isso é preciso rapidamente soluções. Só mesmo para terminar, António, só mesmo uma nota de rodapé. O PS local e todas as estruturas precisam, sobretudo, de ter equipas experientes na variação, para que depois não andemos a fazer sucessivamente experiências para que as coisas andem. Foi o que faltou neste último Executivo Municipal? Parece. A mim parece-me, porque de facto a nível do urbanismo ficou muito a desejar. Eu recordo, eu acompanhei o processo juntamente com o Fernando Seara de Sá, o arquiteto, ele deixou o processo muito adiantado e nestes 4 anos o PDM pouco avançou. Apesar de todo o apoio que o Presidente da Câmara concedeu à vereadora com esse plano. Sim, mas isso manifestações públicas. Fez a defesa que o líder normalmente defende os seus elementos. Eu compreendo essa posição, mas é importante também que sejamos objetivos e que digamos, no final destes 4 anos, o que esteve bem e o que não esteve tão bem. E fazendo esta análise, fazendo esta autoavaliação, permite-nos avançar para, como diz a candidatura de Ricardo Costa, afirmar Guimarães. Manuel Ribeiro, penso que ainda queria fazer um comentário. Não, eu queria que seja necessariamente breve. Eu queria fazer um comentário porque o que o Vítor disse, sem o dizer, mas está na beleza das suas palavras, é que realmente a escolha de Domingos Bragança para o Departamento de Urbanismo foi uma escolha errada. Uma escolha de uma pessoa sem experiência. Apesar de ninguém lhe regatear méritos de conhecimentos, mas num posto, num cargo como aquele, com a complexidade que tem o Conselho de Guimarães, merecia uma pessoa experiente há muitos anos no Conselho e experiente também no ramo. Só para sermos claros, estamos a falar da vereadora Ana Cotter. Ana Cotter, exatamente. Muito bem, temos ainda alguns minutos, vamos a um outro tema, porque, como dissemos logo no início do programa, esta semana foi tempo da Assembleia Municipal, uma sessão com 2 reuniões, na passada segunda-feira e terças-feiras, dias 16 e 17. Mariana Silva, olhando para essa longa maratona de 2 reuniões, quais são os aspectos que gostavas de salientar? Tendo em conta que esta foi da última Assembleia deste mandato, depois a extraordinária já não terá o peso que esta teve, merecerá com certeza um balanço. Como sabemos, eu não era eleita, mas fui assistir muitas vezes à Assembleia e a falta de eleitos torna a Assembleia muito menos rica em intervenções e naquilo que deve ser
o seu papel, porque as pessoas votam em determinadas listas para que sejam representados, e sentiu-se nestes últimos 4 anos que não houve essa representação e que as intervenções não levaram realmente as questões mais importantes do Conselho para serem faladas e para serem discutidas. Identificaste uma menor qualidade nesta composição da Assembleia Municipal, é isso, Mariana? Sim, eu estive na Assembleia desde 2009 e foi-se percebendo que há aqui realmente um enfraquecimento das intervenções dos eleitos e, sobretudo, porque para mim o mais importante é dar voz às questões das populações e às questões do Conselho. Mas sempre que eram levadas essas questões, o Sr. Presidente fazia questão de não responder. E se formos ouvir as 60 sessões de Assembleia Municipal deste mandato, nós podemos perceber que quase todos os grupos municipais vão uma segunda vez, depois de fazerem as suas intervenções e de colocarem as suas questões, vão ao contraditório e quase todos dizem: o Sr. Presidente não respondeu às questões colocadas. E depois de tanto ouvir isto, o Sr. Presidente houve uma Assembleia que, não sei precisar quando, mas que disse: eu respondo ao que eu quiser, não é? E por isso há aqui realmente uma dificuldade também de ser oposição e de se fazer um trabalho digno na Assembleia, que é um órgão que fiscaliza o Executivo e que fiscaliza o trabalho do município. E por isso, desta vez, nós tivemos novamente, e piorou um bocadinho nesta Assembleia, porque eu acho que o Sr. Presidente resolveu fazer ali intervenções muito redondas à volta daquilo que foi o trabalho dos seus 4 anos e daquilo que era a sua visão para Guimarães, já que todos conhecemos, não é? Porque já ouvimos aquelas intervenções variadíssimas vezes, cultura, educação, essas coisas todas, não é? E por isso há aqui realmente como é que eu posso dizer? Que a mim entristece-me enquanto vimaranense e enquanto cidadã e enquanto habitante de Guimarães, e imagino que entristeça também as outras pessoas. E eu vou só dar um exemplo. Foi perguntado ao Sr. Presidente que solução existia para o agrupamento de escolas Virgínia Moura, porque há uma escola primária que não está a responder e que não vai conseguir responder ao aumento do número de alunos, que vai ter duas turmas do 4º ano e só há uma sala para uma turma. E por isso o Sr. Presidente desvia para canto na primeira intervenção. Eu, que não sou muito futebolista, acho que fica aqui muito bem esta expressão. E na segunda intervenção, depois de ter sido novamente perguntado, diz que tudo fará para que aqueles alunos tenham uma solução confortável. Ora, se os pais daquelas crianças estavam a ver esta Assembleia, só podem ficar desiludidos com a intervenção do Sr. Presidente, do responsável do município, porque ou não sabe do que está a falar, ou sabe qual é a solução confortável e não a quis dizer. Mas quem tem às portas o novo ano letivo e quem tem às portas e quem tem os filhos que conviveram, que estiveram naquela escola durante os últimos 3 anos e agora vêem-se numa mudança até para uma freguesia vizinha, com a mobilidade que nós temos em Guimarães, os transportes públicos que nós temos em Guimarães, sabemos que isto vai ser um transtorno para crianças e para pais ou encarregados de educação. E por isso eu podia dar aqui outros exemplos, inclusive da sustentabilidade, que eu acho que nós ganhamos a capital europeia verde, mas foram ditas coisas gravíssimas naquela Assembleia que o Sr. Presidente não soube defender, não soube defender os seus técnicos, nem aquilo que é a sua visão. Vamos ouvir agora o Manuel Ribeiro e o Vítor Oliveira e depois voltamos numa segunda volta. Manuel Ribeiro é membro da Assembleia Municipal, larga experiência nesse órgão da democracia local. Como é que olha, comunga da opinião da Mariana, que diz que sente uma menor qualidade na composição da Assembleia? Bem, eu sinto menor qualidade porque os grupos parlamentares são muito mais que no passado, não é? Agora temos o Chega, temos a Iniciativa Liberal e também temos o Bloco de Esquerda, que todos têm um representante. E é natural que
que haja uma diluição da qualidade, porque eu não acredito que o André Almeida do Chega faz intervenções a propósito de qualquer assunto na Assembleia Municipal, possa responder com qualidade a todos os assuntos. E o mesmo se diga da representante do Bloco de Esquerda ou da Iniciativa Liberal. Portanto, os temas em discussão são extensos, são transversais, e eu não acredito que eles os dominem todos com qualidade, para intervirem em qualidade como querem. E eu continuo a insistir, o André Almeida do Chega, intervém sobre todos os assuntos em discussão e aprovação. Mas isso, portanto, é uma... Mas, de qualquer forma, eu acho que o PSD tem tido boas intervenções, mas acho que o PS tem tido intervenções mais de seguidismo pela política municipal e com pouco senso crítico. E, portanto, ali não há massa crítica, há massa seguidora. Nesta Assembleia Municipal vimos a intervenção do Dr. Costa e Silva, que se limitou a repetir o que vem nos relatórios municipais, atribuindo, claro, dando importância àquilo que vem descrito. Parece-me muito pobre. Quis dar importância ao que exatamente. E, quer dizer, e realçando os aspectos que ele acha que são excepcionais. Não é para que o Presidente da Câmara depois diga que é um Executivo excepcional, que é uma Câmara excepcional e que somos um município excepcional. Mas não era isso que seria de esperar. Não estávamos à espera de ver a oposição dentro do grupo do Partido Socialista. Não era uma oposição positiva. Dizer assim, nós fizemos isto, mas também poderíamos fazer aquilo. E chamar a atenção do Executivo para moderar a execução, não é? Pode ser, para atender aos outros aspectos laterais à execução de determinado projeto, que são importantes, ou eventualmente priorizar uns projetos em relação a outros. Isto não era oposição, era ajudar o Executivo a decidir e a executar melhor. Portanto, mas de qualquer forma, eu também não queria deixar de referir esta nota. Foram aprovadas as contas consolidadas sem o parecer do Revisor Oficial de Contas. E houve mais do que uma bancada, embora sem respaldo regimental, que pediu a anulação daquela deliberação. Ora, aquela deliberação foi aprovada só com votos do PS. Há quem diga, embora eu ainda não me debrucei a fundo sobre esse tema, que a deliberação não é legal, digamos assim, não está de acordo com a lei, porque lhe falta o parecer do Revisor Oficial de Contas. Portanto, a deliberação está manca no seu conteúdo. E também chamou a atenção, até foi o Turcato da CDU, que as contas das empresas participadas não acompanharam o documento da consolidação de contas. Isto também era importante para uma discussão completa sobre a consolidação de contas. É quase como assinar um cheque em branco, só para percebermos a dimensão. Lembrar que o Presidente da Câmara disse que elas estavam disponíveis, as contas das sociedades, só não vieram ali, porque senão mas não tem a assinatura. Daria 1000 páginas ou coisa no género, acho que era nisso que faltava. Mas agora, relativamente à falta do visto do Revisor Oficial de Contas, lembrar que Paulo Peixoto afirmou na Assembleia que o CDS ia enviar uma queixa para o Tribunal de Contas, a Comissão de Coordenação da Região Norte e uma outra entidade que agora me ocorre. Bom, Vítor Oliveira, e então, olhando para a última Assembleia Municipal? Três assuntos relativamente àquilo que estavam a falar. Há pouco a Mariana disse bem que as Assembleias Municipais pecam por ter muitos pontos, são 80, 90, 100 pontos, o que faz com que as Assembleias durem às vezes quase uma semana, que era algo que nunca no passado recente tinha acontecido. E é um fator de diminuição da qualidade da discussão. Porque desmotiva depois os participantes, porque são 2, 3, 4 dias, 4 noites. Não podem prepará-los mais convenientemente para aquela discussão. Mas relativamente à questão do Chega, Manuel Ribeiro, deixe-me que lhe diga, e eu acho que o André Almeida até se prepara bem. Porque ele não é um político profissional, ele não faz daquilo profissão. Portanto, nenhuma das pessoas que estão lá faz de política profissional. Certo, mas o André Almeida... Eu não sei o que estava de PS. Ele, quando intervém, demonstra conhecimento e é assertivo, muitas vezes. Deixa-me dizer aqui uma coisa, peço desculpa se eu cometer alguma inconfidência,
um dos elementos que está aqui nesta mesa, o moderador António Magalhães, participou numa Assembleia Municipal recente. Todas as bancadas parlamentares disseram que iam contactar ou a Junta de Freguesia ou o António para resolver a questão da chaminé de Fermentões. A única bancada parlamentar foi o Chega. Até agora ainda ninguém contactou ou a Junta de Freguesia para resolver o assunto ou para se inteirar do processo. Ora, é isto que as pessoas estão cansadas. Na teoria, dizem uma coisa e depois na prática não fazem. E estou a falar de todas as bancadas parlamentares. Isto acerca da qualidade ou não e não estou mandatado pelo André Almeida para o defender. É aquilo que vejo, é a minha opinião e é a percepção que eu tenho. Agora, quando as Assembleias Municipais têm muitos pontos, pois os assuntos são tão grandes que acabam por divagar e a informação acaba também por ser diferente. Relativamente à questão do parecer oficial, porque também foi um dos assuntos agora aqui abordados do Revisor Oficial de Contas. Eu já disse aqui, acho que o Manuel Ribeiro ainda não estava neste renovado painel, mas disse aqui e reitero, neste mandato aconteceu algo que normalmente não tem que acontecer, é que os vereadores é que têm que trabalhar para o Presidente e não o Presidente trabalhar para os vereadores. Portanto, os processos têm que ser bem instruídos para que os elementos da Assembleia Municipal recebam em tempo útil toda a documentação para que não aconteça aquilo que aconteceu. Sabe quanto tempo? Por acaso, liguei-me na internet para ver a Assembleia Municipal, não sei se foi na primeira ou na segunda sessão, mas acho que foi na primeira. Perdeu-se meia hora, 45 minutos a falar desta questão. As pessoas em casa não estão para ver 40 minutos se falta um documento, se não falta. Isso, por norma, tem que ser... Não deve acontecer. É o básico. Não deve acontecer. É o básico. Tem que estar bem instruído. Tem que chegar a todas as bancadas parlamentares com a documentação bem fundamentada. Mariana Silva, ainda sobre este tema, propunha ao painel uma passagem rápida, até porque estamos a chegar ao final do tempo, ainda sobre a Assembleia Municipal. Sim, haveria aqui várias coisas para dizer. Primeiro, ninguém naquela Assembleia, possivelmente alguns do PS, e até não falam com frequência, são políticos profissionais. Por isso estão todos no mesmo patamar de olhar para as questões, de analisar as questões. 89 pontos, ou 90 pontos, ou 70 pontos, ou até que sejam 50, trazem realmente muita documentação e por isso estão todos com muita dificuldade em fazer o seu trabalho, mas foi para isso que eles foram eleitos e é isso que se pretende de cada eleito. Se há uns que fazem trabalho melhor do que outro, claro que há. Nos temas e noutros. Eu lembro que a Nacional 310 já foi lá levada há 3 anos e a partir do momento em que o cidadão foi lá à Assembleia, decidiu, foi logo ao terreno, colocou logo a questão por escrito para o Presidente da Câmara e até hoje a solução, ainda apesar da Câmara dizer que ia solucionar, a questão ainda não está solucionada. Depois, vejamos, 40 minutos dos cidadãos a ouvirem sobre um papel ou não, da existência de um papel que deveria ter ido na agenda, é óbvio que não é agradável para ninguém, nem para o cidadão, nem para quem é eleito e está lá com o seu trabalho feito e que a seguir quer falar e afinal não vai falar porque vai ficar para o dia a seguir, porque se perdeu muito tempo ali com a ineficácia ou... para não adjetivar de outra forma, do Executivo, porque o Sr. Presidente, quando é confrontado na primeira intervenção com o facto de não estarem lá os documentos, a seguir vêm outros grupos municipais que também o dizem, aqui a primeira coisa que o Sr. Presidente diz é eu expliquei isto na reunião de Câmara. Ora, a reunião de Câmara não é gravada como já foi pedido e o Sr. Presidente de Câmara nunca aceitou. Por isso nós não podemos ver em casa como podemos ver a Assembleia Municipal. E depois, se não aparecer na comunicação social, também não dá. As reuniões de Câmara são de manhã, à segunda-feira de manhã, as pessoas trabalham, não podem ir para a reunião de Câmara ver aquilo que o Sr. Presidente diz ou deixa de dizer. A sua obrigação era que na agenda viesse o documento com a explicação que ele deu na Assembleia Municipal, no mínimo. A seguir, dizer que foram os técnicos que se esqueceram de incluir aqui esta informação e eu não posso vigiar tudo, também me parece uma explicação
um bocado duvidosa, mas cada um dá as explicações que assim entende. Mas era essencial que os guimaranenses percebessem que a documentação não foi toda naquele ponto importantíssimo das contas e que por isso fica para além de ser de assinarmos um cheque em branco ou de sermos levados a assinar um cheque em branco, para perceberem também porque é que a oposição votou contra um documento que é importantíssimo e que o Tribunal de Contas pode mandar para trás. E por isso precisamos realmente de explicar e de debater e de questionar e de ouvir respostas que podem durar 40 minutos, como podem durar 20, como podem durar 60. Agora, é óbvio que aquela discussão tinha que ser feita. E mesmo para terminar, acerca da Assembleia. Somos capital verde europeia, estamos todos muito contentes, devemos aos nossos técnicos e especialistas e investigadores que muito lutaram para que acontecesse, ao Executivo que também se empenhou, mas nós temos que sensibilizar as pessoas para aquilo que é a mudança que precisamos para a proteção da casa comum, não é? Como foi dito também na Assembleia, e aquilo que estamos a fazer não é totalmente isso. E a partir do momento em que estamos numa Assembleia em que um deputado se acha no direito, o tal que estuda tudo, se acha no direito de questionar se há ou não documentos sobre a polinização, por amor de Deus, não é? Aquilo pode ser um processo que é feito de forma que ele não concorda, ou que o grupo municipal dele não concorda, ou que o partido dele não concorda, mas não vamos para ali atiçar e dizer que um processo que está verdadeiramente identificado e que está estudado e que está investigado que não existe, ou seja, pode estar a ser mal feito, isso é outra questão. Agora, que não é que repetiu 2 vezes onde é que está o documento e onde é que estão as investigações. Por isso, temos que ser coerentes naquilo que pretendemos para Guimarães e não podemos continuar a festejar a capital verde com foguetes à meia-noite a fazer barulho e muito fumo. Por isso, nós temos é que perceber aquilo que nós queremos realmente para Guimarães. E esta questão também foi levada e o Sr. Presidente também a ignorou, porque acha que as pessoas só devem ter respostas para aquilo que ele quer, que é aqueles discursos redondos que ficamos a saber o mesmo. Vítor Oliveira, ainda há algum comentário que lhe peço? Falar sobre a Assembleia, rápido, falar de um dos assuntos que também foi abordado na Assembleia Municipal, foi o ato de violência gratuita que aconteceu no Centro Histórico. E os candidatos às eleições autárquicas têm que colocar na sua agenda, além da mobilidade e da habitação, a questão também da segurança. E era importante perceber se definitivamente vai avançar ou não a videovigilância em Guimarães. Guimarães é um lar seguro, todos sabemos, as pessoas sentem confiança a andar na cidade, mas também não é menos verdade que este assunto tem sido sucessivamente adiado e as questões de segurança, no meu entender, são prioritárias no que diz respeito a esta matéria. Manuel Ribeiro, ainda algum comentário mais sobre a Assembleia Municipal? Teria vários, não duvido. Quando falámos em realização da Assembleia Municipal, do dever de informar, de facultar os documentos e entregá-los aos membros da Assembleia Municipal, põe-se a velha questão do funcionamento das Assembleias Municipais. As Assembleias Municipais vão, mais tarde ou mais cedo, vão ter que ser mais dignificadas, com mais poderes e com mais meios, para realmente os deputados eleitos tenham digamos assim, meios e o poder e a faculdade de realmente acompanhar a gestão municipal e fiscalizá-la efetivamente. Porque, assim, desta forma, não vamos lá. Não vamos lá quando, quer dizer, já não basta os vereadores queixarem-se que recebem os documentos para votação a um dia da realização da reunião do Executivo Municipal. Parece que acontece o mesmo na Assembleia Municipal, que neste caso nem enviaram as contas das empresas participadas. E era importante porquê? Porque o município transfere muitos milhões de euros para estas empresas participadas. E é importante que os membros representantes do povo na Assembleia Municipal saibam o que é que essas empresas fizeram ao dinheiro de todos nós. Só mais um lamiré, só para terminar, António, relativamente à questão das câmaras de videovigilância. Mais do que podem alegar a questão da proteção de dados, mais do que proteção de dados, é importante proteger pessoas.
Mariana Silva, então um comentário breve, há pouco pareceu-me que devia na intenção... Da Assembleia? Sim, sobre a Assembleia. A Assembleia precisa de ser dignificada, não só neste ponto que o Manel referiu de termos equipas que nos permitam, ou de recebermos a documentação de forma adequada para que possamos tomar as nossas posições políticas, porque não somos técnicos, porque os eleitos não são técnicos, por isso tomam posições políticas, mas também é preciso, e eu não tiro mérito nenhum ao trabalho do João José Torrinha, porque é um excelente presidente da Assembleia e fez um trabalho muito digno, mas da última vez falhou ali um bocadinho quando o seu deputado disse calem-se aos outros, e por isso parece-me que estamos aqui com certos paninhos quentes para alguns e com uns comportamentos mais permissivos para outros, e por isso acho que devíamos também ter não só esta questão, concordando com o Manel, não só esta questão dos documentos e das agendas mais pequenas, mas também dignificando a Assembleia Municipal também naquilo que são o comportamento dos seus eleitos, já para não falar no que aconteceu na Madeira, mas isso a gente nada tem a ver, mas que não foi castigado, que não nada aconteceu, e por isso continuamos a perpetuar comportamentos desadequados. Já ultrapassado largamente o tempo que tínhamos disponível para este Guimarães em debate, mesmo assim ainda vou abusar da paciência do nosso diretor e vou dar mais um minuto a cada um dos membros do painel para abordarem outro assunto que acham que ainda deve ser relevante e que nos deve levar a pensar nos próximos dias. Manuel Ribeiro, tem algo a assinalar ainda? Eu tenho algo a assinalar. Nós estamos nas vésperas das festas de São Pedro em Caldas das Taipas, que para mim, e acho que é um dado objetivo, é das maiores festas feitas no Conselho. E este estúdio onde estamos a gravar é nas Caldas das Taipas. Nas Taipas, um evento de descentralização. E por coincidência ou não, o município também agendou um sunset por ocasião das festas de São Pedro. Acho que o município deve evitar esta acumulação de festas simultâneas para não tirar público tanto às Taipas como a Guimarães. Foi um erro voluntário, Manuel Ribeiro? Não, já é um erro repetido, que já vem nos anos anteriores. E houve reclamações nesse sentido. O que não se compreende sendo a freguesia das Caldas das Taipas uma freguesia de maioria socialista. Pois, mas o socialismo está em contradição com eles próprios. Mariana Silva. Eu hoje trouxe alguma pista para quem nos segue? Trouxe os atos de violência que ultimamente temos sentido. Começou no 10 de junho com a barraca, não começou, mas foi o que teve mais visibilidade. Mas não posso deixar de sublinhar que nós temos que, não podemos perpetuar os discursos de ódio e temos que lhes fazer frente e pugnar por discursos de paz e de democracia e que defendam os valores da justiça, e somos todos seres humanos e os direitos humanos são para todos, independentemente da cor de pele ou de se são de cá ou de lá. Mas eu lembro que foram atacadas duas voluntárias no Porto que estavam a distribuir comida aos sem-abrigo, uma com 48 anos e outra com 52, penso eu, que li no jornal, mas era dentro destas faixas etárias. No Porto há câmaras de vigilância, nem isso impediu que elas fossem de alguma forma agredidas também por estas pessoas, e que estão constantemente a ser motivadas para a violência por discursos de ódio que se vão implementando e que se vão simplificando e que se vão aceitando no nosso dia-a-dia. E é grave que assim o seja, e é imperativo que possamos mudar estes discursos para podermos andar sem medo na rua. Vítor Oliveira, e o que é que tem de importante ainda para dizer que não foi dito até agora, mas que devemos falar do 24 de junho, que se celebra na próxima semana, com a atribuição das medalhas, a sessão solene, ponto alto das cerimónias do 24 de junho, o Dia 1 de Portugal, a primeira tarde portuguesa, como diria José Matoso, 8 distinções, 4 medalhas de honra do município de Guimarães, 4 medalhas de mérito municipal. Alberto Martins vai receber a medalha de honra por ordem alfabética, ele que é o académico de Coimbra, o deputado. Maria José Fernandes, a presidente do IPCA, que trouxe o IPCA para Guimarães em parceria com Domingos Bragança. O Rosco alargou o Instituto Politécnico do Cabo de Idoado
Ave, criando o IPCA nas principais cidades do Val do Ave e na região do Cávado. Depois Moane Monansing, um dos nomes da capital verde europeia. E digo um dos nomes porque a capital verde não tem só um rosto, tem vários. O antigo Prémio Nobel da Paz, em 2007, vai receber agora o título de embaixador da cidade de Guimarães. Rui Vieira de Castro, que vemos agora nas imagens, o reitor da UEM, ele que, juntamente com Domingos Bragança, obteve algumas conquistas nestes mandatos, umas mais discretas, outras mais mediáticas. Um ou dois exemplos: o Campo de Couros, a Universidade de Sem Portas e as unidades performativas no Teatro Jordão. Depois, medalhas de mérito municipal António Lourenço, mérito social, Fernando Capela Miguel, mérito cultural, e também Luís Almeida como responsável da cultura, ele que é um dos rostos da cultura popular e não só em Guimarães. Já foi mordomo, já foi a Afonso Henriques, está ligado ao CAR, ao teatro, à música, já ao seu cancioneiro, à formação de adultos, à criação das tradições de Guimarães. E depois vimos também na última imagem Noé Diniz como medalha municipal de mérito profissional. A sua ligação a Guimarães faz-se ao ponto mais alto do Conselho, a Montanha da Penha. Sobretudo, a sua obra tinha ali maior expressão no que diz respeito à recuperação da instância turística da Penha. Um pormenor apenas, já disse que este será o último 24 de junho de Domingos Bragança. Na minha opinião, falta homenagear a título póstumo uma das pessoas que mais contribuiu para unir a sociedade vimaranense. Uma das pessoas que mais instituições ajudou com a sua presença, com a sua solidariedade, com a cedência da sua imagem a causas sociais, mas não só. Estou a falar de Adelino Barros, mais conhecido por Neno. Para mim falta essa homenagem da cidade, a cidade que ele abraçou, que ele adotou, do qual ele também era embaixador, representante, onde escolheu viver e onde está agora sepultado. E com esta sugestão de Vítor Oliveira, chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade no Concelho de Guimarães. Lembrar que nos próximos dias poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães. Por hoje, ficamos mesmo por aqui, com a promessa de que o Guimarães em Debate agora vai a banhos também e regressa no próximo mês de setembro.